Boa tarde. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante, Mário Luís Correia da Silva, declara-se aberta a sessão solene de instalação dos órgãos do município de Sinfãs. Vamos iniciar esta cerimónia com música em homenagem à identidade que tão bem nos distingue, Sinfãs, capital da música e das tradições, contando com a participação da Academia de Artes de Sinfãs. Chamamos a Madalena Silva e a Bia Gouveia. De seguida, solicitamos ao Sr. Jorge Fraga para proceder à leitura da ata de instalação da Assembleia Municipal nos termos previstos na lei. Ata da instalação da Assembleia Municipal de Sinfãs, quadriênio 2025-2029. Aos 31 dias do mês de outubro do ano 2025, pelas 17 horas da Estrela de Sinfãs, no edifício do Auditório Municipal de Sinfãs, compareceu Mário Luís Correia da Silva, Presidente da Assembleia Municipal cessante, a fim de proceder, nos termos do artigo 44 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, ao ato de instalação da Assembleia Municipal de Sinfãs para o quadriênio 2025 a 2029. Procedeu-se à chamada dos cidadãos eleitos para o referido órgão autárquico por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia 12 de outubro de 2025, tendo respondido Serafim Rodrigues, eleito pela lista do Partido Socialista; João Pedro Ferreira Cardoso, eleito pela coligação Viva Sinfãs; Raquel Sofia Barbosa Vieira Barreto Ribeiro, eleita pelo Partido Socialista; Hélder José Castela Pereira, eleito pela coligação Viva Sinfãs; João Ricardo Ferreira Pinto Campos, eleito pela lista do Partido Socialista; Paula Cristina Moreira Pereira,
eleita pela lista Coligação Viva Sem Fins. Luís Carlos Silva Soares, eleito pela lista do Partido Socialista. Luís Manuel Rodrigues Pontes, eleito pela lista da Coligação Viva Sem Fins. Ana Margarida Teixeira Amaral, eleita pela lista do Partido Socialista. Sérgio Filipe Ramalho da Silva, eleito pela lista do Partido Socialista. Ercílio de Almeida Matias Galhardo Neto, eleito pela lista da Coligação Viva Sem Fins. Carlos Alberto Pinheiro de Souza, eleito pela lista do Partido Socialista. Ana Cláudia Vieira Leitão, eleita pela Coligação Viva Sem Fins. Isabel Cristina Pereira Miranda, eleita pela lista do Partido Socialista. Rafael de Carvalho Pinto, eleito pela lista do Partido Socialista. Carlos Manuel Duarte Lento, eleito pela lista da Coligação Viva Sem Fins. Antero da Fonseca Correia, eleito pela lista do Partido Socialista. Francisco de Araújo Rebelo, eleito pela lista do Partido Chega. Lúcia Isabel Teixeira Fernandes, eleita pela lista do Partido Socialista. Marta Cláudia Soares Vieira, eleita pela Coligação Viva Sem Fins. Procedeu-se igualmente à chamada dos cidadãos que encabeçavam as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesia do Conselho de Sinfãs, a seguir identificados. Freguesia de Sinfãs, Armando Pinto Campos, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Espadanedo, Manuel Soares Teixeira, eleito pela lista da Coligação Viva Sinfãs. Freguesia de Ferreiros Tendais, Aduzina de Jesus Pereira, eleita pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Fornelos, André Felipe Gonçalves Dias Alves, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Banhenta, Cláudio Carlos Cardoso Monteiro, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Nespereira, André Felipe Cardoso Ribeiro, eleito pela lista da Coligação Viva Sinfãs. Freguesia de Oliveira do Douro, Marcos Filipe Teixeira, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Santiago de Piães, Filipe Miguel Nunes Andrade, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de São Cristóvão de Nogueira, Miguel Augusto Branco Rochado de Castro, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Souzelo, Ivo Samuel Teixeira Fidalgo de Melo, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Troquela, Felicidade Maria da Silva Santos, eleita pela lista do Partido Socialista. Freguesia de Tendais, José Nuno da Cunha Leal, eleito pela lista da Coligação Viva Sinfãs. Freguesia de Trabanca, António Pereira da Costa, eleito pela lista do Partido Socialista. Freguesia da União de Freguesias de Alhões, Bostelo, Grangueira e Ramires, eleito pela lista Unidos pela Serra. O cidadão Aníbal da Silva Rocha, eleito pela Coligação Viva Sinfãs, não compareceu a este ato, tendo apresentado a concernente justificação por escrito, pelo que a verificação da sua identidade e legitimidade deverá ser feita pelo respectivo Presidente na primeira reunião do órgão que compareça, em conformidade com o estatuto número 3 do artigo 44 da Lei 169/99 de 18 de setembro. O Presidente da Assembleia Cessante verificou a identidade e a legitimidade dos eleitos nos termos do artigo 44, número 2 da Lei 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, declarando instalada para todos os efeitos legais a Assembleia Municipal de Sinfãs. Para constar e para os devidos efeitos, celebrou apresentar-te que serve de documento comprovativo do ato de instalação, nos termos e para os efeitos do artigo 44, número 2 da Lei 169/99 de 18 de setembro, e que depois de lida em voz alta vai ser assinada por Mário Luís Correia da Silva, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, e pelos membros da Assembleia Municipal presentes, e que eu, António Jorge Pereira Freire, coordenador técnico, por efeito designado, redigi e subscrevo. Vamos dar início à assinatura da ata de instalação dos membros da Assembleia Municipal eleitos para o quadriênio de 2025-2029, procedendo-se à chamada nominativa.
Marta Cláudia Soares Vieira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Não, mas esta não é Lúcia Isabel Teixeira Fernandes. Afirmo solenemente cumprir as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Francisco de Araújo Rebelo. Afirmo solenemente cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Antero da Fonseca Correia. Eu afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem na Constituição e na lei. Carlos Manuel Duarte Lento. Afirmo solenemente que cumprirei com as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem na Constituição e da lei. Rafael de Carvalho Pinto. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Isabel Cristina Pereira Miranda. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Ana Cláudia Vieira Leitão. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Carlos Alberto Pinheiro de Sousa.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Hercílio de Almeida Matias Galhardo Neto. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Sérgio Filipe Ramalho da Silva. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Ana Margarida Teixeira Amaral. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Luís Manuel Rodrigues Pontes. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Luís Carlos Silva Soares. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Paula Cristina Moreira Pereira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. João Ricardo Ferreira Pinto Campos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Hélder José Castela Pereira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Raquel Sofia Barbosa Vieira Barreto Ribeiro. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. João Pedro Ferreira Cardoso.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Serafim Rodrigues. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Chamamos de seguida os cidadãos que encabeçavam as listas mais votadas para as Assembleias de Freguesia. Freguesia de Sinfãs, Armando Pinto Campos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Espadanedo, Manuel Soares Teixeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Ferreiros de Tendais, Aduzinda de Jesus Pereira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem na Constituição e na lei. Freguesia de Fornelos, André Filipe Gonçalves Dias Alves. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Moimenta, Cláudio Carlos Cardoso Monteiro. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Nespereira, André Filipe Cardoso Ribeiro. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Oliveira do Douro, Marcos Filipe Teixeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Santiago de Piens, Filipe Miguel Nunes Andrade. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
Freguesia de São Cristóvão de Nogueira, Miguel Augusto Branco Bruxado de Castro. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Souzelo, Ivo Samuel Teixeira Fidalgo de Melo. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Tarouquela, Felicidade Maria da Silva Santos. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Tendais, José Nuno da Cunha Leal. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Freguesia de Travanca, António Pereira da Costa. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. União de Freguesias de Alhões, Bostelo, Gralheira e Ramires, Nelson de Sousa Ribeiro. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Estão assim instalados os membros da Assembleia Municipal para o quadriênio de 2025-2029. Para selarmos este momento, peço um aplauso para todos aqueles que acabaram de tomar posse. Solicitamos agora ao Sr. Jorge Fraga para proceder à leitura da ata de instalação da Câmara Municipal nos termos previstos na lei. Ata da instalação da Câmara Municipal de Sinfãs, quadriênio 2025-2029. Aos 31 dias do mês de outubro do ano 2025, pelas 17 horas, nesta Vila de Sinfãs e no edifício do Auditório Municipal de Sinfãs, compareceu o Mário Luís Correia da Silva, Presidente da Assembleia Municipal cessante, a fim de proceder nos termos do artigo 60 da Lei 169/99, 18 de setembro, na redação atual, ao ato de instalação da Câmara Municipal de Sinfãs para o quadriênio 2025 a 2029. Procedeu-se à chamada dos cidadãos eleitos para o referido órgão autárquico por sufrágio universal e direto
em ato realizado no dia 12 de outubro de 2025, tendo respondido Carlos Alberto Lopes Cardoso, eleito pela lista do Partido Socialista. Rui César Pereira do Amaral Semolano, eleito pela lista da coligação Viva Sinfãs. Sónia Maria Pereira Soares, eleita pela lista do Partido Socialista. Rosana Andrea Loureiro Monteiro de Moraes Nogueira, eleita pela lista Coligação Viva Sinfãs. José Manuel da Silva Mourisco, eleito pela lista do Partido Socialista. André Filipe Ribeiro Fonseca, eleito pela lista do Partido Socialista. O cidadão Bruno Maciel Gouveia da Rocha, eleito pela coligação Viva Sinfãs, apresentou renúncia ao mandato, pelo que será substituído pelo cidadão António Sérgio de Pinho Salles, nos termos do artigo 59 e 79 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação atual. A verificação da sua identidade e legitimidade deverá ser feita pelo respectivo Presidente na primeira reunião do órgão a que compareça, em conformidade com o estatuto no número 3 do artigo 60 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redação atual. O Presidente da Assembleia Municipal cessante verificou a identidade e a legitimidade dos eleitos nos termos do artigo 60, número 2 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, declarando instalada para todos os efeitos legais a Câmara Municipal de Sinfãs, da qual ficam a fazer parte os mencionados cidadãos e cujo Presidente é Carlos Alberto Lopes Cardoso. Para constarem pelos devidos efeitos, celebrou apresentar-te que serve de documento comprovativo ao ato de instalação nos termos e pelos efeitos do artigo 60, número 2 da Lei 169/99, de 18 de setembro, e que depois de lida em voz alta vai ser assinada por Mário Luís Correia da Silva, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante, e pelos membros da Câmara Municipal presentes, e que eu, António Jorge Pereira Fraga, coordenador técnico, para o efeito designado, redigi e subscrevo. Vamos dar início à assinatura da ata de instalação dos membros da Câmara Municipal eleitos para o quadriênio de 2025-2029, procedendo-se à chamada nominativa. André Filipe Ribeiro Fonseca. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. José Manuel Silva Mourisco. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Rosana Andrea Loureiro Monteiro Moraes Nogueira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Sónia Maria Pereira Soares.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Rui César Pereira do Amaral Sembleno. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Carlos Alberto Lopes Cardoso. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Estão assim instalados os membros da Câmara Municipal para o próximo quadriênio. Peço um forte aplauso para estes elementos que acabaram de tomar posse. Vai agora usar da palavra o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal eleito, Carlos Cardoso. Ora, muito boa tarde a todas e a todos, e começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante e permita-me que na sua pessoa cumprimente todos os eleitos. Cumprimento também o excelentíssimo Sr. Presidente eleito da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, Ricardo Cardoso, o excelentíssimo Sr. Diretor da Associação Florestal Entre Douro e Tâmega, excelentíssimos representantes da OLS do Tâmega e Sousa, excelentíssimos senhores comandantes da GNR de Sinfãs e do posto de Souzelo, excelentíssimos senhores comandantes dos bombeiros voluntários de Sinfãs e de Nespreira, excelentíssimos párocos das nossas freguesias, excelentíssimos diretores dos agrupamentos das escolas do nosso concelho, excelentíssimos senhores presidentes das IPSS do Conselho, demais presidentes de associações e instituições do nosso Conselho aqui presentes, funcionários do município, senhor comandante da Polícia Municipal de Gondomar, Artur Teixeira, senhor comandante da Proteção Civil do Tâmega e Sousa, senhor Presidente da Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto, Marco Martins, ilustres convidados, comunicação social, minhas senhoras, meus senhores. Cumprimento também todos os sinfanenses, os que aqui vivem, os que se encontram espalhados pelo país e também aqueles que, mesmo longe, levam o nome de Sinfãs aos 4 cantos do mundo. Sei que todos, sem exceção, sentem o mesmo orgulho e o mesmo amor pela nossa terra. Hoje é um dia de enorme emoção, de profunda responsabilidade e de sincera gratidão. O momento em que assumimos o compromisso de servir Sinfãs
e todos os sinfanenses, com verdade, proximidade e uma total dedicação. Agradeço a cada eleitor, a cada família, a cada amigo e colaborador que confiaram e acreditaram no nosso projeto, um projeto para o futuro do Concelho de Sinfãs. A todos vocês, homens, mulheres, jovens, séniores, trabalhadores, empresários, agricultores, estudantes, deixo do fundo do meu coração o meu muito, muito obrigado. Obrigado pela confiança, obrigado pela esperança, obrigado por acreditarem num projeto que nasceu do amor pela nossa terra. Sinto-me profundamente honrado e agradecido pela confiança que me foi depositada por todos os sinfanenses. O povo sinfanense esteve comigo em cada momento. Partilhámos preocupações e sonhos, tristezas e alegrias, lágrimas e sorrisos. Juntos vivemos emoções que jamais esquecerei na minha vida. É a vocês que esta vitória pertence. Esta conquista não é minha. É de todos os sinfanenses que confiaram, que acreditaram e que sonharam comigo. Quero também agradecer à minha equipa, mulheres e homens que em todos os lugares, desde a Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal, Câmara Municipal, deram o seu melhor, com muito entusiasmo, dedicação e alegria por esta vitória. Fizemos juntos uma campanha verdadeira, honesta e cheia de coração. Sem falsas promessas, sem artifícios e sem ofensas. E é com imenso orgulho que vejo o vosso esforço transformado em resultado. Um muito obrigado também para aqueles que assumiram funções-chave nesta candidatura. Ao nosso mandatário, Armando Morisco, à mandatária financeira, Cláudia Monteiro, aos jovens socialistas de Sinfãs, na pessoa do nosso mandatário da Juventude, Gustavo Fonseca, às mulheres socialistas, na pessoa da Joana Morisco, ao diretor de campanha, Carlos Alberto, e às respectivas equipas, e a todos os responsáveis pela estratégia. Vocês, todos, foram incansáveis, determinados e essenciais para que esta vitória fosse possível. Deixo também à minha família a minha eterna gratidão. Ao Carlos e ao Duarte, os meus 2 filhos, pelo esforço e por toda a energia e apoio que me dão todos os dias. À Carla, a minha esposa, por todo o apoio, paciência e resiliência. Aos meus pais, Maria Rosa e Anselmo, que me deram tudo o que realmente importa. Foram eles que me ensinaram o valor do trabalho, da palavra, da honestidade e do respeito pelos outros. Com pouco, deram-me tudo. E, contudo, ensinaram-me a nunca esquecer de onde venho. As eleições foram livres, justas. Os sinfanenses escolheram e disseram com clareza o que querem para o seu e nosso futuro Sinfãs. É o reconhecimento de um povo por uma candidatura que sempre falou a verdade e cuja prioridade absoluta continuará a ser o bem-estar dos sinfanenses e o futuro do nosso concelho. A campanha eleitoral decorreu com normalidade, com dignidade, e é verdade também que alguns não resistiram à tentação das mentiras, das chamadas fake news, utilizando perfis falsos nas redes sociais, mas essa estratégia falhou. Falhou porque os sinfanenses sabem o que querem e não se deixam enganar. Quero, ainda assim, deixar uma palavra de respeito e apreço a todos os que participaram nestas eleições, sejam ou não vencedores. A democracia vive de pluralidade e da diferença. E o futuro
constrói-se com todos, não contra ninguém. Terminada a campanha, instalados os órgãos políticos, é tempo de trabalhar. Hoje é o início do novo ciclo, um ciclo de trabalho, de humildade e de ambição. Todos são chamados a este trabalho por Sinfãs e pelos sinfanenses. Os laços que nos unem são mais fortes do que tudo que nos possa dividir. Une-nos Sinfãs, com as suas necessidades e potencialidades, une-nos a democracia, com os seus princípios e valores. Ninguém é dispensado, ninguém é excluído. Só serão excluídos os que se excluírem a si próprios. Sinfãs merece e precisa do contributo de todos. A partir de hoje, sou o presidente de todos os sinfanenses, dos que votaram em nós, dos que escolheram outras opções e até dos que não votaram. Podem ter a certeza de que governarei para todos, com o mesmo respeito e com a mesma determinação. As portas da Câmara Municipal estarão sempre abertas para todos. Queremos um conselho que não deixa ninguém para trás. Uma Câmara que apoia quem mais precisa, que cuida dos idosos, que dá oportunidades aos jovens, que apoia os empresários e que valoriza quem cria emprego e quem investe na nossa terra. A política só faz sentido quando está ao serviço das pessoas, quando melhora a vida das famílias, quando cria esperança. A todos os eleitos, independentemente da força partidária, deixo aqui um repto. É tempo de união, responsabilidade e de trabalho conjunto, a pensar no interesse comum, que é o interesse de Sinfãs e de todos os sinfanenses. Este será um mandato de continuidade, mas com muita ambição. Continuaremos o trabalho feito com seriedade e rigor, mas com a ousadia de inovar, de sonhar e também de fazer diferente. A modernização dos serviços municipais, o investimento em habitação acessível, a melhoria das vias de comunicação, o apoio às famílias e às instituições sociais são prioridades. Mas há uma coisa e uma causa que levarei sempre comigo. A juventude de Sinfãs. Os nossos jovens são o nosso maior capital, o maior capital que temos no nosso concelho. Queremos que tenham a oportunidade para estudar, trabalhar e viver aqui, na terra onde nasceram, na terra que amam. Faremos tudo para que não tenham de escolher entre o futuro e as suas raízes. A eles deixam uma mensagem clara. Contem comigo, contem connosco. Juntos, vamos construir um concelho onde ser jovem é uma vantagem e não um obstáculo. Na campanha eleitoral, apresentámos um programa de trabalho completo, com um conjunto de eixos, projetos e compromissos que guiarão os passos da Câmara Municipal nos próximos tempos. Recordo as medidas para a economia local e a agricultura, o turismo, o investimento e a inovação empresarial. Saliento o ambiente e o território, sublinho a juventude e o futuro. Falo da saúde, da cultura, do desporto, da educação e da ação social. Insisto no urbanismo e na organização do território. Vamos trabalhar orientados por aquilo que apresentamos aos sinfanenses. Mas deste conjunto de eixos estratégicos e compromissos, permitam-me sublinhar dois que considero essenciais. Primeiro, queremos que a Câmara Municipal, que conta com quadros técnicos de alta qualidade, funcione cada vez melhor e responda com mais rapidez e eficácia às diversas solicitações. Queremos garantir todas as condições para que os funcionários e técnicos se sintam bem e realizados profissionalmente, para que possam responder com ainda mais eficiência e responsabilidade ao que lhes é pedido. Sabemos do vosso empenho, dedicação e profissionalismo e, por isso, contamos com todos vocês para continuarmos a trabalhar em nome da defesa de Sinfãs e de todos os sinfanenses. Segundo, queremos reforçar a cooperação da Câmara Municipal com as instituições que fazem parte da vida e da dinâmica do nosso concelho. As nossas juntas de freguesia, que trataremos com absoluta equidade, independentemente da força política dos seus membros. As associações de cultura, desporto e recreio, que são vida e ação por todo o concelho.
as EPSS, que dão respostas exemplares no domínio da solidariedade social e da saúde. As paróquias, que têm um trabalho social de relevo. E as escolas, que são a essência da educação e da formação. Queremos que as nossas escolas tenham as melhores condições e equipamentos para que as crianças, jovens, professores e funcionários se sintam bem e realizados. Nós queremos desenvolvimento sustentado. Queremos qualidade de vida. Nós queremos bem-estar comum, que é o objetivo central da ação política. Sabemos bem que, para atingir estes objetivos, são necessárias cooperação e interação entre todos os que atuam no tecido social e económico do nosso Conselho. É esta a nossa perspectiva. É este o nosso modelo de governança que nos orientará. Quero também deixar uma palavra de reconhecimento ao Armando Mourisco, pelo seu trabalho incansável em prol do nosso Conselho nos últimos 12 anos, onde liderou com visão, dedicação e sentido de missão os destinos do nosso Conselho. O seu legado não é apenas visível, é sentido por todos nós. E agora, como deputado na Assembleia da República, continua essa missão, sendo uma voz firme e ativa na defesa dos interesses de Sinfãs e de todos os que aqui vivem. Ao Presidente cessante da Assembleia Municipal, Mário Luís, deixo o meu sincero agradecimento pelo compromisso firme com a democracia e pelo exemplo de dedicação ao serviço público. Durante 28 anos, ininterruptos, de liderança da Assembleia Municipal, pautou a sua atuação por diálogo, equilíbrio e respeito pelas vozes de todos os cidadãos. O seu trabalho contribuiu decisivamente para que Sinfãs seja hoje uma terra de justiça, transparência e verdadeira participação cívica. A ambos, Armando Mourisco e Mário Luís, o meu profundo respeito e reconhecimento. O caminho que traçaram fortaleceu Sinfãs e inspira-nos a continuar a trabalhar com coragem, dedicação e amor pela nossa terra. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores membros eleitos da Assembleia Municipal, senhoras e senhores colegas vereadores no Executivo Municipal, senhores Presidentes de Junta e membros eleitos nas Assembleias de Freguesia. Vamos ao trabalho, com ética e com transparência, vamos à luta, com resiliência e determinação. E tenhamos sempre presentes as palavras de Sá Carneiro: a política sem ética é uma vergonha. E também tenhamos presentes as palavras de Mário Soares: só é derrotado quem desiste de lutar. Vamos ao trabalho por Sinfãs. Vamos ao trabalho por Sinfãs e por todos os sinfanenses. O futuro de Sinfãs está nas nossas mãos, nas mãos de cada sinfanense que acredita, que trabalha e que sonha. Para terminar, quero-vos agradecer a vossa presença e quero apenas reforçar e voltar a dizer-vos que nunca esquecerei de onde vim, nem para quem estou aqui. Sou e serei sempre um homem do povo. E estarei todos os dias ao serviço de Sinfãs e de todos os sinfanenses. Contem comigo, contem com a nossa equipa e juntos, com orgulho em Sinfãs e confiança no futuro, construiremos um Conselho cada vez mais forte, mais justo e ainda mais feliz. Obrigado.
Estamos na reta final desta sessão solene de tomada de posse dos órgãos autárquicos e para encerrar esta cerimónia ouviremos agora o hino nacional interpretado por Mariana Cardoso e Daniel Pinto. Convidamos todos os presentes a levantarem-se. Podem sentar-se. Em nome do excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante, Mário Luís Correia da Silva, declara-se encerrada esta sessão solene de instalação dos órgãos do município. De imediato terá lugar a primeira reunião da Assembleia Municipal destinada à eleição do Presidente e dos secretários da mesa. Convidamos os presentes a permanecerem no auditório a assistir a esta reunião, enquanto o Executivo Municipal, agora empossado, se vai dirigir para a entrada deste edifício para a habitual sessão de cumprimentos. Antes de concluirmos, uma palavra de agradecimento à Academia de Artes de Sinfãs, que tão bem abrilhantou esta cerimónia. Agradecemos também a presença de todos e o contributo de cada um para este momento tão significativo para o nosso Conselho. Obrigada e muito boa tarde.
Então, boa tarde. Então, boa tarde a todos. Esta é a primeira reunião da Assembleia Municipal e é uma reunião que tem por tema único a eleição dos membros da mesa. Só vai ser apresentada uma lista que é do Partido Socialista. Eu apresento como membros da mesa eu próprio, o João Campos e a Raquel Barreto. Portanto, é esta lista que vai ser de imediato votada por todos os deputados eleitos. Então começo por chamar o deputado eleito Nelson de Sousa Ribeiro. António Pereira da Costa. José Nuno da Cunha Leal. Felicidade Maria Santos. Ivo Samuel. Miguel Augusto Branco. Filipe Andrade. Marcos Filipe, André Filipe Ribeiro,
Cláudio Cardoso Monteiro. André Dias. Aduzinda Pereira. Manuel Teixeira. Armando Pinto Campos. Sempre o último. É. Os últimos são os primeiros. Marta Soares Vieira. Lúcia Teixeira. Francisco Rebelo. Só um bocadinho. Claro, claro. Esta final vai ser mais rápida que Antero Fonseca Correia. Carlos Lento. Rafael Carvalho. É esquerdinho. Não, direito. Não são esquerdinhos, está obrigado. Isabel Cristina Miranda. Ana Cláudia Vieira Leitão. Carlos Alberto Souza.
Vai ficar cheio. Ercílio Neto, Sérgio Silva, Ana Margarida Amaral, Basta rúbricas? Basta uma rúbrica. É a primeira Assembleia, agora tem que ser. Aqui está? Sim. É a primeira assinatura da Assembleia. Primeira assinatura da Assembleia. Luís Pontes e Luís Soares. Paula Cristina Moreira. João Campos. Hélder Castela. João. Aqui. Escrevinho. Raquel Barreto. É a primeira assinatura da Assembleia. João Pedro Cardoso e Serafim Rodrigues. Agora vou chamar um de vocês para me ajudarem a contar. Está bem. Eu agora chamava um representante da coligação Viva Sinfãs e um do Partido Socialista para me vir ajudar a contar os votos.
25. 25? 25, 9. Não, 24. Sim, 9 brancos. Então a eleição deu como resultado 25 votos a favor e 9 brancos. Ata da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Sinfãs realizada em 31 de outubro de 2025. Aos 31 dias do mês de outubro do ano 2025, pelas 19 horas, nesta Vila de Sinfãs, em edifício do Auditório Municipal, imediatamente a seguir ao ato de instalação da Assembleia Municipal de Sinfãs para o mandato 2025-2029 e segundo o disposto no artigo 45 da Lei 169/99, 18 de setembro, na redação atual, realizou-se a primeira reunião da Assembleia Municipal de Sinfãs sob a presidência do cidadão melhor posicionado na lista vencedora das eleições realizadas em 12 de outubro de 2025 à Assembleia Municipal, Dr. Serafim Rodrigues, a fim de proceder à eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal de Sinfãs. Verificou-se a presença de 34 elementos que compõem a Assembleia Municipal. Não compareceu Aníbal da Silva Rocha, eleito pela coligação Viva Sinfãs, que apresentou antecipadamente a justificação da falta. A verificação da sua identidade e legitimidade será feita na primeira reunião do órgão que comparecer, de acordo com o número 3 do artigo 44 da Lei 169/99, 18 de setembro. Foi apresentada à mesa uma lista que foi identificada pela letra A e constituída pelos seguintes elementos: Presidente, Serafim Rodrigues. Primeiro secretário, João Ricardo Ferreira Pinto Campos. Segundo secretário, Raquel Sofia Barbosa Vieira Barreto Ribeiro. Feita a votação por voto secreto e após o respectivo escrutínio, constatou-se que a lista designada pela letra A obteve 25 votos, verificando-se ainda 9 votos em branco. Face a este resultado, a mesa da Assembleia Municipal ficou assim constituída: Presidente, Serafim Rodrigues. Primeiro secretário, João Ricardo Ferreira Pinto Campos. Segundo secretário, Raquel Sofia Barbosa Vieira Barreto Ribeiro. Encerramento. Sendo 19 horas e 15 minutos, foi encerrada a reunião e dela se elaborou este ato que vai ser assinado depois de aprovado. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovada por unanimidade. Agora é só 2 palavras já fora da situação. Era só para vos dizer que eu vou marcar depois a Assembleia próxima extraordinária, até porque há algumas situações que são urgentes, especialmente a designação de membros para as diversas instituições, e também desejaria que vocês fossem à página do site da Câmara, está lá o regimento da Assembleia Municipal. Se às vezes quiserem fazer alguma alteração, eu vou pôr a instrução depois também nessa Assembleia, até para começarmos todos. Portanto, acho que todas as sugestões são bem-vindas. Se possível, enviar-me antes para levar o documento já mais ou menos preparado, mas acho que poderá haver ali alguma coisa que possa ser refletida e, portanto, deixo também já esta indicação para que vocês, daqui até lá, ainda não marco já o dia, porque pode haver às vezes alguma situação que leva a que haja alguma alteração. Mas já vos dei nota depois brevemente disso, está bem? E obrigado pela vossa disponibilidade, cooperação, e espero que este espírito cooperativo se mantenha sempre ao longo das nossas vidas, está bem? A todos vós, muito obrigado e desejo. Ainda
Dou por encerrada a reunião. Não saiam, não saiam.